Olá, turma. Vamos continuar nossa análise da coesão textual. Vamos ao que seria o nosso parágrafo 3 do texto. Depois que nós terminarmos essa análise, lê esse texto inteiro. Ele tem boas ideias. Esse tema é um tema forte, né? É bom que você se prepare sobre ele, tá? Vamos lá. Nessa esteira de raciocínio, olha só a coesão interparagráfica. Rita, se eu posso levar essas expressões para mim, eu posso começar o parágrafo número 2 com aquela que você pôs e posso começar o 3 com esta? Sim. Essa é uma forma muito prática de começar o parágrafo. Às vezes há aquela ânsia de jogar aí uma conjunção e a conjunção não se aplica bem porque ela traz uma ideia. Por exemplo, você coloca aqui uma conjunção adversativa e não existe uma oposição entre o que está no parágrafo ao que está no outro. Aí complica tudo. Então, essa forma é muito interessante. Nessa esteira de raciocínio, percebe-se que formar o jovem para empreender ou para empregar-se é apenas formá-lo como mão de obra simplória para um mercado que o oprima e o limite. Chegou a hora da língua grande, turma. Eu estou brincando. Que língua grande? Falar, reclamar, né? As pessoas dizem que a gente tem a língua grande quando reclama, critica, mas reclamar e criticar é necessário, né? Então, a gente não deve querer formar o jovem apenas para empreender ou para empregar-se. Isso é muito pouco, nós precisamos dar ao jovem uma formação muito mais ampla. Muito bem, uma formação política, uma formação ética, uma formação social, humanitária ou unilateral completa. Vamos ver. Nessa esteira de raciocínio, percebe-se que formar o jovem para empreender ou para empregar-se não é apenas formá-lo como mão de obra simplória para um mercado que o oprime e o limite. Esse LU recupera o jovem, minha gente, e esse U também recupera o jovem. É como eu disse há pouco, eu não consigo evitar a repetição dos pronomes oblíquos. Por quê? Eu preciso recuperar esse jovem. Seria horrível se eu dissesse: formar o jovem não é apenas formar o jovem como mão de obra simplória para um mercado que oprima o jovem e que limite o jovem. Aí seria repetição demais. Então, eu preciso recorrer ao pronome sim. Devendo haver no ensino médio, além de relevante preparação para o ensino superior, temos aqui o além de, condições para a formação de um profissional forte, capaz de evoluir em funções e, caso deseje, em outros estudos. Ele não precisa parar no ensino médio. Se ele quiser prosseguir, deverá ter condição de prosseguir. Tal cenário, e aqui nós temos a recuperação com tal, pronome demonstrativo mais uma vez. Rita, se você já usou. Sim, eu usei lá em cima. E também usei o esse, que também poderá se repetir aí mais uma vezinha. Tal cenário aparentemente utópico não é, na verdade, tão difícil de se estabelecer. Se houver fortes, vamos para a próxima tela, se houver fortes investimentos em capital econômico e humano, e se for dada voz à comunidade acadêmica e escolar, sem posições verticalizadas, que não se baseiam na realidade das escolas do país e que não consideram a heterogeneidade de contextos, haverá êxito no crescimento do do empreendedorismo dos jovens brasileiros e na conquista do emprego por esse grupo. Em paralelo, é necessário seu crescimento contínuo. Olha só, gente, em paralelo, quer dizer, ao mesmo tempo, em paralelo, paralelamente, é necessário seu crescimento contínuo em uma formação não só tecnicista, vejam bem, o não só, turminha, quando eu uso não só, o que eu devo usar depois? Mas também. Ou como também. Eu fiz isso? Não. Eu usei o não só e usei e sim. Então, aqui eu tenho uma falha de coesão. Se eu quero usar o e sim, eu devo usar agora não. Não tecnicista, e sim integral. Mas é bem diferente.
porque eu não estaria mais somando. Eu usaria o não, apagaria o só, e aqui eu usaria mas. Então, eu teria uma oposição. Eu negaria a primeira parte e valorizaria só a segunda. Vamos ver um exemplo. Eu não nado, vírgula, mas corro. Isso não é uma soma, é uma oposição. Eu digo que eu não faço e em seguida eu digo que eu faço. Agora, se eu nado e corro, eu digo, eu não só nado, mas também corro. Então, aqui há uma falha coesiva. Se eu usei o não só, o que deveria estar aqui seria o mas também. O mas também. É necessário o seu crescimento contínuo em uma formação não só tecnicista, mas também integral do indivíduo. Rita, se eu quisesse me opor, se eu quisesse evitar essa formação tecnicista, se eu fosse realmente contrária ou contrário a ela, o que eu diria? Aí você diria, não tecnicista. E lá na frente você diria, mas integral. E qual é a opção que eu devo fazer, Rita? Se eu devo dizer não só e depois o mas também, admitindo as duas, ou eu devo usar o não, negando a primeira e aceitando só a última? Na nossa aula 12, eu vou trazer esse texto outra vez. Vou trazer com uma proposta, vou avaliá-lo quanto às outras competências. Vou avaliar a sua competência 5, vou avaliar a sua competência 2, A3, A1, A4. Quer dizer, A4 não, estamos avaliando hoje. Então, nós vamos ver o texto em sua totalidade. E aí nós vamos discutir esses aspectos, tá? Nós vamos conversar sobre o tema. Então, aguarde só um pouquinho, porque essa decisão vai depender do que está escrito antes. Por isso, eu peço a vocês essa paciência até a aula 12. Muito bem, gente. Será que eu tenho algo mais a realçar? Eu falei em pedagogos, Paulo Freire e Demerval Saviani. Aí eu disse, gente, entre outros pedagogos. Essa é uma forma de coesão? É sim. É uma forma de coesão. Vamos revisar nossa tela, que há outras formas ainda a mostrar. Aqui na primeira linha, eu usei um se. Investimentos em capital econômico e humano e, se for dada a voz à comunidade acadêmica e escolar, aqui eu tenho um se. E um se nós sabemos que é condicional. Essa oração condicional deveria estar entre vírgulas, mas como eu disse a vocês, isso virá na aula 12, porque ela está deslocada. Na aula 12 eu vou explicar a vocês também porque essa solução apresentada aqui agora não poderia ser a solução a ser avaliada por quem corrigisse seus textos. Vocês vão entender, inclusive, já um pouco disso, ou bastante até, no nosso módulo 9. Mas esse se, que não está errado, que não está indevido, apenas não permitiria que você tivesse uma nota boa caso a única solução do texto fosse essa. Mas eu voltaria a falar disso nos próximos módulos. Vamos em frente. O que mais eu poderia marcar com a coesão? Se for dada a voz à comunidade acadêmica e escolar, sem posições verticalizadas, as quais, ou o que, está aqui um elemento coesivo, não se baseiam na realidade das escolas do país e que, observem a soma, eu somei um que com outro que, turma, e que não consideram a heterogeneidade de contextos, haverá êxito no crescimento do empreendedorismo dos jovens brasileiros e na conquista do emprego por esse grupo. Aqui eu voltei a usar o pronome demonstrativo esse. Então, acho que ao todo, nesse texto, eu usei 2 vezes o esse e 2 vezes o tais. O Enem vai se modificando, a correção da redação Enem, vamos dizer assim, vai se modificando a cada ano. E uma das últimas modificações foi que o candidato, a candidata, não fosse prejudicada por causa de uma repetição dos demonstrativos. Então, fiquem tranquilos. Não estou querendo dizer com isso que vocês devem usar esse, essa, tal, o tempo inteiro. Não. Mas não fiquem constrangidos porque se lembraram, de repente, depois da prova, de que usaram um esse ou um essa 2, 3 vezes. Vamos em frente. O que mais eu preciso dizer a vocês? A palavra seu.
que é um elemento coesivo, recupera o jovem. É necessário o crescimento do jovem, o seu crescimento contínuo em uma formação não só tecnicista, mas também integral. Depois resolveremos que opção faremos aqui, ou se seria não tecnicista, mas integral do indivíduo. Entendido, turma? Então, vamos prosseguir. Vamos lá. Agora, nós estamos chegando ao parágrafo final. E, mais uma vez, nós vamos fazer a coesão entre os parágrafos. Observem essa forma. Com base nas considerações supracitadas, vírgula. Ah, Rita, se eu vou usar no início do meu parágrafo final. Posso? Pode. Sabe por quê? Porque é obrigação sua fazer uma conclusão com base nas considerações supracitadas. E fazer a coesão é importante porque vai tornar o seu leitor dependente do que está antes. Como ele vai entender este parágrafo se ele não tiver a memória das considerações citadas acima? Pode usar, tranquilamente. Com base nas considerações supracitadas, vírgula, aqui eu cobri a vírgula, vou só repeti-la, é oportuno propor que o Ministério da Educação faça uma ampla consulta pública a educadores das esferas municipais, estaduais, distrital e federal. É a sua opinião. Na aula 12, quando eu trouxe esse texto outra vez, nós vamos analisar a ação, agente, efeito, detalhamento, meio ou modo. Hoje não. Mas observem que é fácil identificar que depois do elemento coesivo, eu tenho expressões como é preciso o quê, é necessário o quê, é indispensável o quê, é crucial o quê, é oportuno o quê. E aí, depois dessa expressão, eu posso trazer os elementos que são cobrados. Nada de euforia, né? Nada de ansiedade. Já no próximo módulo, nós vamos discutir apenas proposta interventiva e vocês vão se lembrar desse início de informações. O Ministério da Educação, nosso agente, faça uma ampla consulta pública a educadores das esferas tais, tais, tais e tais. Atitude, nossa ação, sem muitos detalhes. E agora eu vou justificar. Por quê? Porque eu acho importante, eu que estou fazendo o texto, que educadores sejam consultados. Que o Ministério da Educação faça uma ampla consulta aos educadores de todos os municípios, de todos os estados, do Distrito Federal e também da rede federal, como eu. Por que eu acho isso importante? Porque, ou visto que, por favor, vamos fazer uma listinha. Anotem aí, por favor. Visto que, vou pôr aqui embaixo. Visto que pode também ser substituído por já que. Pode também ser substituído por uma vez que. Pode ser substituído por, vamos ver, na medida em que. E é bem natural que na sua redação do Enem, ou em qualquer outra redação dissertativa ou argumentativa, você precise justificar o seu pensamento. Na medida em que, porquanto, porque, então são conjunções que você poderá usar para trazer a justificativa, a explicitação de uma causa, de uma motivação. E existem outras expressões também, em virtude de, em decorrência de. Né? Então, há muito repertório, você não precisa ser repetitivo. Visto que são eles, a quem se refere a palavra eles, gente? Refere-se a quem? Refere-se aos educadores. Quem realmente conhece a realidade e a necessidade dos estudantes do país. Exatamente, somos nós, educadores, que conhecemos a realidade do estudante, que conhecemos
a situação da sala de aula, e muitas vezes, de fora da sala de aula desse estudante, somos nós, os educadores, né? Então precisamos ser ouvidos. Isso pode ser feito por meio de canais virtuais, ou os quais lhe deem praticidade, quer dizer, deem praticidade à ação, à consulta, por isso singular, e celeridade, aqui eu tenho um i circulado, gente, e deverá ser solicitado. Irrita-se, aí não dá, né? Você usar 2 vezes o i assim, tão perto um do outro. Gente, vamos conversar. Olha, o primeiro i está ligando, somando a palavra praticidade e a palavra celeridade. Está somando 2 substantivos. O segundo i está somando 2 orações. Tanto é que depois do segundo i existe um verbo no futuro. Então, eu vou até procurar saber qual a oração número 1. Vamos ver uma outra oração aqui. Achei. Isso pode ser feito por meio de algo. E deverá ser solicitado. Então, eu tenho essa soma. Certo? O que acontece? O i número 2 soma orações. E o i número 1 soma 2 objetos diretos. Quem dá algo, praticidade e celeridade. Então, não existe falha aqui. O que seria uma falha? Eu dizer que lhe deem praticidade e celeridade e sucesso. Se eu trouxesse aqui o i 2 vezes para somar uma cadeia de substantivos. Aí sim. Ou então 3 orações. Entendido? Então, não há problema algum. E deverá ser solicitado a todas as escolas públicas e privadas do Brasil, a fim de que? Rita-se, você já usou. Está longe, mas será que nós não temos chance de evitar a repetição? Com certeza. Com certeza. Vamos lá. Com o intuito de, com o objetivo de, com vistas a, com o intuito de que sejam encontradas, porque aí você tem a oportunidade de exibir mais repertório. Com o intuito de que sejam encontradas as soluções para a existência de um ensino médio promotor do empreendedorismo e da empregabilidade. Então, encerramos aqui a nossa aula 2, guardando os segredinhos para o módulo 9, para o módulo 12, porque eu repito, no módulo 12 vou trazer esse texto para fazer uma análise criteriosa e não apenas a análise da competência 4, que já foi bastante significativa para nós, porque nós garantimos, de repente, 200 pontos para a competência 4. Um beijo, gente, até a próxima. Até o próximo módulo, nosso módulo 9.